é o inferno na terra. Aquilo assustava-me tremendamente. Um dia os meus coleguinhas descobriram, e como eu sou muito alta, eu era a mascote da turma. Desde que nasci, era mascote. Então, claro que agora havia mais uma questão para brincar com a Isabela. E quando descobriram que eu tinha medo de corujas, eu era a chacota da turma toda. E o que é que acontece? Eu lembro de me sentir absolutamente aterrorizada, porque eles diziam que iam buscar as corujas e iam pô-las à minha frente. Vocês sabem que os miúdos não têm um grande senso de equilíbrio. Quando estão na sua de brincar e de assustar, eles vêm à cabeça. Bom, eu passei ali alguns horrores muito escondidos dentro de mim, porque quando eu chegava à casa e dizia aos meus pais que eu chorava, que não tinham medo, que eu botava as corujas, os meus pais diziam, não, mas disparate, que burrice, não sei o quê. Quer dizer, eu ficava, tipo, entre os meus pais que achavam que eu era pateta, ia me assustar, e porque é que eu havia de ter medo, eu tinha que não ligar nada a isso, e os meus colegas que se mantinham sempre numa de... sentiam que eu ficava completamente desfeita e então isso era o bom da festa. O que é que acontece? Esta memória que eu tinha viveu comigo muitos anos. Eu fui crescendo, fui estudando, tirando o meu curso, aprendendo muitas coisas. Ao nível intelectual e racional, eu tive um desenvolvimento absolutamente normal, simpático, como é o esperável, e portanto eu era capaz de fazer muitas coisas muito bem feitas. Mas havia noites que eu não conseguia dormir no escuro, sozinha. E não conseguia perceber porquê. E demorou muito tempo a lembrar-me, a perceber, a descobrir que eu tinha medo de uns olhos brilhantes que aparecessem no escuro, que eram os olhos da coruja. Quer dizer, enquanto esta memória não desapareceu, eu fiquei escrava dela. O meu intelecto podia dizer isto é uma estupidez. E como o meu intelecto achava que era uma estupidez, recriminava-me por ser tão parva ao ponto de ter medo de estar num quarto escuro. E não dizia isto a ninguém. Era o meu segredo e o meu terror. Ok. Isto para dizer o quê? Que, independentemente de nós crescermos intelectualmente, racionalmente, e estudarmos muita coisa, e sabermos tudo muito bem como é que deve ser e não deve ser, as memórias ficam soterradas em nós, quando não são libertadas, que era o caso, e vão viver como fantasmas na nossa vida constantemente. Isto para vos dizer que existem comportamentos que nós temos e os nossos filhos têm, que não têm a ver com a lógica do sistema, mas têm a ver com experiências vividas, ou por nós, ou por eles, que não foram devidamente tratadas. E isso faz com que, por exemplo, muitas crianças tenham dificuldade em ter comportamentos que nós gostaríamos que eles tivessem, mais funcionais, e eles próprios estão encravados ali e não sabem o que é que hão de fazer. Assim como os pais. Os pais são mais velhos, criaram estratégias de repressão e muitas vezes conseguem lidar com isso, mas ainda assim, às vezes com muitas dificuldades. Portanto, isto para exemplificar que, de facto, nós não somos só aquilo que o intelecto nos diz. Não somos só o produto do nosso aprendizado intelectual e racional. Somos muito mais as nossas memórias do que essa parte, porque essa parte racional aflora facilmente em qualquer momento. E é uma coisa que podemos comprovar, ver, controlar até. Agora, a parte emocional, a parte das memórias, a parte das dificuldades que não ficaram resolvidas, não mostra a cara facilmente. E mostra através de comportamentos, de medos, de inseguranças, de dificuldades de todo tipo, para as quais nós não encontramos uma justificação lógica. E como não encontramos, por desconhecimento de todo um processo de crescimento do ser humano, o que é que acontece? Ficamos em guerra connosco e reprovamos-nos, rejeitamos-nos e perdemos a autoestima.
e autoconfiança. Todo este processo acontece com todos os seres humanos. E o que acontece é que hoje em dia as nossas crianças são extremamente receptivas, sensíveis e captam nas entrelinhas muitas das incongruências dos pais, mas mesmo muitas. E todos nós damos sinais muito incongruentes, porque nós estamos habituados a sentir as coisas pela sua verdade e congruência, mas sim a acumular estimulação de todos os lados, do mundo de fora, do mundo dos livros, do mundo dos modelos. Colamos isso como post-its dentro de nós e queremos atuar a partir desses post-its. E o que acontece é que a maior parte das crianças apanha o que está por trás dos post-its dos pais. Hoje em dia elas são tão perspicazes, têm uma capacidade de ler nas entrelinhas e de sentir, que elas reagem muito mais ao que está escondido do que àquilo que é revelado exteriormente. E prova disto é que quando nós fazemos coaching com inteligência emocional, através de ferramentas de inteligência emocional, ou mesmo se usarmos programação neurolinguística ou qualquer outra forma de identificar nos pais os padrões de incongruência no seu comportamento, o que dizem, o que pensam e o que fazem, não está congruente todos os dias da sua vida. Quando isso desaparece, deixa de ser incongruente e passa a estar alinhado, os filhos mudam automaticamente de comportamento. Então, quando nós queremos tratar, os pais trazem os filhos para serem tratados, quem é que nós queremos ajudar primeiro? Os pais, que são os mentores da relação. Porquê? Porque eles não são realidades separadas de nós. Eles são reflexos, em grande medida, daquilo que nós passamos, consciente e inconscientemente. Com a agravante de que a parte inconsciente é muito mais poderosa e passa nas entrelinhas e nós não conseguimos apanhar ou controlar ou organizar. Ao passo que a parte mental, nós conseguimos organizar um discurso, desenvolver uma metodologia, criar práticas e experiências controladas pela parte racional. Mas quando falamos com as crianças, o que é que elas nos dizem? O meu pai ou a minha mãe dizem que eu não posso fazer isto, mas eles fazem. Ou se não fazem isto, fazem aquilo e também depois dizem que não deve ser feito. O meu pai e a minha mãe não gostam disto e como não gostam disto, está tudo bem, mas eu tenho que gostar. O meu pai e a minha mãe têm direitos que eu não tenho. Porquê? E eles sentem-se extremamente ofendidos porque o pai e a mãe têm direitos que eles não têm. Direitos de serem congruentes, direito de terem medos, direito de poder dizer mal ou desmotivarem-se, direito de expressar inseguranças, direito de fazer escolhas, e eles não. Porque nós desejamos que os nossos filhos sigam a linha daquilo que está previsto, bonito, perfeito, correto, sem ondulações, porque nós queremos colocá-los numa prateleira dourada. Mas eles não estão na vida para serem um boneco da nossa prateleira. Eles estão na vida para se descobrirem, para se fazerem e para se reconhecerem pelo que são, enfrentando os seus próprios desafios. Quando os pais, e não é só os pais, os adultos à sua volta, mas os pais têm muita influência nisto, não são congruentes, não podem esperar que os seus filhos tenham um exemplo de congruência. A maior parte das vezes as crianças, até aos 6, 7 anos, estão em estado de download, de descarregar toda a informação, sobretudo através da observação. Observam e veem que aquilo que os pais dizem não condiz com o que eles veem. No dia a dia, entre amigos, ou falar do vizinho, ou falar do político, ou falar do seu trabalho. E durante esse período, eles aprendem a olhar para o mundo pelos modelos que aprenderam e com os quais cresceram em casa. Então os pais dizem: tu não tens nada a ver com isto, isto é conversa de adultos, não percebes nada disto, quando fores crescido vais entender. E o que é
criança entende, ele está, ou ela, a criança, a criar os seus modelos de visão, de significado, de interesse, que todas as coisas têm. O que é bom, o que é mau, o que faz sentido, o que é que não faz sentido. E como são extremamente inteligentes, e cada vez aparecem crianças mais e mais inteligentes e intuitivas, começam a perceber que as coisas não batem certo. E às tantas só ficam extremamente baralhados, porque eles não sentem que têm um mundo com o qual podem contar a partir de uma plataforma estável, segura e coesa. Vamos dizer assim, mas nós também não tivemos. É um facto, mas havia muito menos estimulação, havia muito menos desafio há 40 anos atrás. Hoje a estimulação é feroz, vocês sabem. Todos os miúdos estão assediados de informação de todos os lados e mais alguns, e são-lhes dados milhões de modelos disfuncionais para os entreter. Nós entretemos as nossas gerações com modelos disfuncionais de comportamento, de violência, de intolerância, de prepotência, de falta de respeito, de individualismo exacerbado, porque o imaginário infantil está muito carregado dessa mensagem. Além da televisão contínua, além de todos os filmes que nós vemos, além das conversas entre os adultos. Eu gostaria de vos pedir que refletissem por uns instantes só. Se vocês fossem, se cada um de vocês aqui, de nós, fosse criança, 6, 7, 8, 9, 10 anos, como seria olhar para o mundo que a cerca, ou que as cerca? Se nós fôssemos essas crianças, como é que olharíamos para o mundo? E o que é que sentiríamos em relação ao mundo e a nós? Sentir-nos-íamos seguros? Sim ou não? Vamos com toda a franqueza sentir isto. Não é o que pensamos, é o que de facto, cá dentro, na verdade, nós possamos encontrar. Sentir-nos-íamos seguros? Motivados? Confiantes? Sim ou não? Confiantes? Não. Ok. Acharíamos que valia a pena lutar e ter esperança no futuro porque o caminho está aberto para quem o quiser conquistar? Com a informação habitual daquilo que corre por aí? Não. Então, como é que vamos pensar que eles têm que ser melhores que nós? Como é que nós, adultos, vemos o nosso mundo? Estamos motivados? Estamos confiantes? Estamos seguros? Estamos interessados e somos empreendedores e desafiamos o desconhecido? Quantas pessoas fazem isto? Ok? Quantas? Isto exige que todos nós, tanto na relação familiar como fora da familiar, mas como digo aqui, o nosso modelo familiar, todos nós que estamos envolvidos numa relação familiar, cada vez mais estamos a ser chamados à responsabilidade de olhar para dentro, criar congruência e alinhamento para renascermos para uma atitude completamente diferente e sermos, sobretudo, responsáveis por nós. Vamos imaginar, o meu filho não quer ir à escola e eu não sei mais o que é que tenho de fazer. Quantos pais têm este dilema? Tantas crianças que não querem ir à escola, que vão forçadas à escola, que criam todo o tipo de burburinho na escola porque querem sair dali, porque querem hostilizar o sistema. Está por todo o lado assim. Então vamos lá ver. O que é que as crianças veem no mundo dos adultos? Pode ser os pais, muitas vezes até é, outras vezes até é fora. Ainda que nem sempre em casa seja assim. Mas o que é que as crianças mais veem? Professores desmotivados, professores a queixarem-se nas próprias aulas, muitas vezes aos alunos. Quem tem filhos sabe que muitas vezes isso acontece. Os seus familiares, e como digo, até os próprios pais, a dizer que não vale a pena porque isto está tudo mal, a gente tem é que aguentar.